Ao ver-me, o indivíduo pôs-se de pé, avançando em direção a mim. A escuridão era tanta que só quando chegou a 1 metro de mim que distingui a robusta silhueta de Eliseu. Tal como eu, também ele não conseguira adormecer. Mas as suas razões eram outras. Sentados sobre os sacos, e sem necessidade de pressioná-lo, abriu-me o seu coração, confessando-me por que tomara aquela valente e insólita atitude perante o general. De certo modo, o desejo do meu irmão não era novo para mim. Ele já o tinha insinuado durante a nossa estada em Jerusalém. Precisava de ver Jesus de Nazaré face a face e aquela segunda oportunidade talvez não voltasse a se apresentar. Não podia permitir que uns malditos relatórios, por muito graves que fossem, arruinassem os seus propósitos. E mais, acrescentou com veemência, se for preciso, continuarei a mentir e a fingir. A mentir? Interrompi-o sem compreender. Meu querido amigo, manifestou ele como se lesse os meus pensamentos, o teu destino e o meu estão unidos. Não nos enganemos. Sabe muito bem que não fui sincero ao antepor o interesse científico da missão à nossa sobrevivência. Não me preocupa mesmo nada saber se, com as novas inversões de massa, se consegue impedir ou não o mal que se instalou no nosso organismo. Foi a primeira coisa que me ocorreu naquele momento crítico e foi como se Deus me tivesse iluminado. Curtis duvidou. Não acha? É claro que não. O general, disse-lhe eu claramente, não é homem fácil de enganar. Mas numa coisa tem razão e ele soube captar e agradecer-te por isso. A decisão de levar a cabo a segunda exploração depende, agora mais do que nunca, de nós. Eliseu já conhecia a minha posição a este respeito, mas, com a sua natural candura, pressionou-me para que eu a expressasse de novo. O hipocampo, uma saliência alongada que ocupa a parede externa do divertículo esfenoidal de cada ventrículo lateral do cérebro. N. Do M. Está bem, tranquilizei-o, eu também quero voltar. E compartilho os teus sentimentos. Não é a procura de um remédio para o nosso mal que me move a isso. É ele que me puxa. O meu companheiro sorriu, satisfeito. E, embora ambos soubéssemos que era Curtis quem teria a última palavra, nos deixamos levar pelo entusiasmo e pela esperança, discutindo e analisando até ao amanhecer os pormenores da nossa segunda e ainda hipotética missão. E, justamente ao amanhecer, as nossas dúvidas se veriam definitivamente dissipadas. Muito bom dia, rapazes. Eliseu, perplexo, não conseguiu responder ao general. Quase que tive de arrastá-lo para a mesa onde, solitariamente, tomava uma fumegante e apetecível xícara de café. O rosto do nosso chefe estava transfigurado. Aquela cordialíssima saudação e o sorriso franco e prolongado, tão opostos ao semblante sombrio da noite anterior, deixaram-nos estupefatos. Que teria acontecido depois de tomar uns goles? Divertido, repetiu os bons dias e foi diretamente ao que desejávamos ouvir. Vocês ganharam. A missão seguirá em frente. Faltou pouco para que o meu irmão saltasse em cima dele para abraçá-lo. Curtis e eu o acalmamos, fazendo-lhe ver que não estávamos sozinhos no refeitório. Sentenciou, ao mesmo tempo que apontava para os documentos que guardava numa das algibeiras. Sobretudo que ninguém saiba, pelo menos até vocês regressarem, da existência deste relatório. Aceitamos com um fulminante e afirmativo movimento de cabeça. No entanto, enquanto Eliseu, com o entusiasmo recuperado, devorava seu pequeno almoço, Curtis leu no meu olhar o que tinha feito mudar de ideia. Suponho que tem direito a saber o porquê desta decisão. O general esfregou o rosto suavemente, fechando os olhos cansados e avermelhados. Quando tirou as mãos, o sorriso inicial tinha se transformado num trejeito solene. Como sabem, os graves acontecimentos que se aproximam no Oriente Médio ditaram já a sentença da Operação Cavalo de Troia. Esta é, portanto, a nossa última oportunidade de voltar. E, dado que vocês, meus queridos exploradores, livre e voluntariamente, colocaram o interesse histórico e científico da missão acima da vossa própria segurança e sobrevivência, não serei eu a opor-me. Compreendo que há momentos,
na vida de todo ser humano em que um ideal pode e deve prevalecer até sobre os interesses individuais ou pessoais. Nenhum de nós, agora, é suficientemente consciente da transcendência do que temos em mãos. Será a história, um dia, a julgar a Operação Cavalo de Troia. E, antes de se retirar, comovido, resumiu seus sentimentos com as mesmas palavras que pronunciara diante do Palácio do Norte. Que Deus vos abençoe. Tal como eu imaginava, apesar de se ter referido ao interesse histórico e científico da missão, o general estava a par das verdadeiras motivações que nos tinham levado a continuar. Curiosamente, tínhamos nos convertido os três em cúmplices de um sonho. 36 horas antes do lançamento do berço, a atividade na piscina alcançou níveis inimagináveis. O renovado otimismo de Curtis foi determinante. Tudo estava pronto. O módulo, definitivamente montado e com os novos equipamentos a bordo, esperava unicamente o atestar dos tanques de combustível. Mas, por estritas razões de segurança, o carburante não seria introduzido até a manhã do dia seguinte, sexta-feira. O resto daquela quinta-feira, 8 de março, mesmo arrastando o cansaço de uma tensa e dramática noite de vigília, transcorreu num abrir e fechar de olhos. As reuniões com a equipe de diretores sucederam-se até a tardinha. Os planos da segunda exploração foram revistos várias vezes, prestando uma especial atenção aos voos obrigatórios da nave de Masada ao Monte das Oliveiras e vice-versa. Todos estávamos conscientes da transcendência daquela navegação. Qualquer falha, quer na ida quer na volta ao rochedo, podia ser desastrosa. Mas deixarei para depois os pormenores do nosso plano de voo, assim como a descrição de algumas inovações introduzidas no módulo e nos equipamentos, tendo em vista esta fascinante exploração no ano 30 da nossa era. O que desejo anotar, aqui e agora, é um fato ocorrido nessa mesma noite de quinta-feira e que, na minha opinião, veio confirmar o que já sabíamos em relação às verdadeiras e profundas motivações do General Curtis no momento de autorizar aquele segundo lançamento. Por outro lado, acho que, de acordo com a minha intenção de transcrever fiel e escrupulosamente tudo o que vi e ouvi na Palestina de Cristo, este é um momento adequado para introduzir um relato que tinha ficado pendente. O diálogo de Jesus de Nazaré com os amigos mais íntimos na histórica última ceia de quinta-feira, 6 de abril. Por razões estritamente éticas, como assinalei em páginas anteriores, não me foi permitido estar presente em tão notável acontecimento. Mas, graças às gravações captadas a partir do módulo e aos meus diálogos com André, o irmão de Simão Pedro, o importantíssimo banquete pode ser reconstituído pelo Cavalo de Troia. Antes de entrar plenamente na transcrição do mesmo, é minha obrigação recordar uma coisa que já indiquei na devida altura. Pela enésima vez, como consequência inevitável da passagem do tempo, muitas das palavras do mestre da Galileia naquela última ceia seriam mutiladas, ignoradas e, o que pior, adulteradas pelos chamados escritores sagrados, e, em última instância, pelas próprias igrejas. Com o passar dos séculos, a maravilhosa mensagem protagonizada por Jesus naquela quinta-feira santa foi caricaturizada e reduzida a uma mera fórmula matemática. Foi por volta das 10 horas da noite. Eu tinha ido descansar quando, inesperadamente, se apresentou na tenda um dos vigilantes israelitas. Curtis reclamava minha presença. A princípio pensei que se trataria de alguma comprovação técnica. Mas, ao ver que nos dirigíamos para o portão da paliçada, a minha curiosidade voltou a acender-se. Ao dar-me a contrassenha, o israelita indicou-me o Palácio do Norte, explicando-me que o general e outro colega estavam à minha espera ao pé do terraço superior. Um tanto alarmado, dirigi os meus passos para o setor em questão. Ali, de fato, descontraídos em animada conversa, encontrei o meu irmão e o chefe da operação. Ao ver-me, Curtis disse-me que me sentasse ao pé deles, no chão do terraço. E, sob o branco silêncio de milhares de estrelas, num tom doce, quase suplicante, pediu-me que, antes de partir, lhe satisfizesse um íntimo desejo seu, materialmente sufocado até aquele momento pelas circunstâncias. Fale-me dele.
Realmente, os infelizes acontecimentos que nos tinha dominado desde que colocáramos o módulo no hangar da Mesquita da Ascensão, as suas viagens e mudança para Massada, não nos tinha permitido uma serena e sossegada troca de impressões sobre a incrível personagem que fora um motivo do nosso primeiro salto. E apesar de ter me sentido feliz por poder falar de Jesus de Nazaré, da sua impressionante atração humana, das suas palavras e da sua fascinante personalidade, tive um cuidado especial em não mostrar uma veemência excessiva. A sagacidade do general não tinha limites e um erro nesse sentido, revelando o meu entusiasmo por ele e pondo em causa a nossa obrigatória objetividade, talvez tivesse repercussões como exploradores de outro tempo, mais graves que as da descoberta de Edwards. Mais ainda, precavendo-me, manifestei algumas dúvidas em torno da sua suposta ressurreição, acrescentando com toda a intenção que a nova exploração poderia tornar-se altamente esclarecedora nesse sentido. Curtis ouviu durante várias horas a minha exposição quase sem fazer perguntas. Mas, ao chegar à Quinta-feira Santa e ao lembrar-lhe do burro lazarento e dos seus apóstolos, e que as suas palavras tinham sido gravadas no berço, o general, com a voz alquebrada por uma súbita emoção, suplicou-me que esperasse um momento, apanhou um pequeno embrulho envolto em papel. Colocou-o no chão e, cerimoniosamente, começou a desembrulhá-lo. Ao vermos do que se tratava, Eliseu e eu olhamos um para o outro, intuindo a intenção dele. E um relâmpago de sensações se propagou dentro de mim, turbando-me a mente. Curtis ligou o diminuto gravador e uma saudosa voz, doce, profunda e brilhante como aquele firmamento, preencheu o silêncio da montanha, crispando-me a ele.